Que o Pai Eterno abençoe o seu dia e de sua família. Aqui é a irmã Lucimara, a Seara vem. A palavra de hoje está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Amém. Amados e amadas, este versículo de 1 Pedro nos mostra que é uma realidade que estamos vivendo. O inimigo está sondando, está andando ao redor e ao derredor dos fiéis do Senhor. Mesmo aqueles que se dizem crentes com Bíblias debaixo do braço, mas vivem em impiedade, ele já os tem e até os usam para enganar a outros. Os ímpios já estão também na mão do adversário. O foco dele é manter os que estão em erro ainda no erro, e quem está em santidade a cair também. E o foco maior deles são os que estão servindo em verdade e em espírito, porque são inimigos. As trevas não suportam a luz e a luz também não se mistura com as trevas. Amados e amadas, este versículo nos mostra que devemos vigiar todo o tempo. Ele brada como um leão, porque imita o nosso rei Yeshua, que é o leão da tribo de Judá. O Pai tem guardado os seus, mas nós também temos que nos resguardar. Vigiar a todo tempo em nossas atitudes, na nossa fala, nos nossos pensamentos, no que a gente vê e ouve, no que a gente faz. Porque a sua vida é o testemunho diante dos homens, diante do mundo espiritual e diante de Deus. O que você veste, o que você come, o que você bebe, também é um testemunho. Porque tudo que você faz, o que você age, o que você vê e pensa, tudo isso está sendo visto pelo mundo espiritual. É como se fosse um filme, como se fosse um reality show. O Senhor e até os inimigos estão vendo nossas decisões, o nosso deitar, o nosso levantar, o que pensamos, o que fazemos, o que falamos. Estamos sendo assistidos, irmãos e irmãs. Diante do mundo espiritual não temos privacidade. O Senhor está vendo e os inimigos também. Por quê? Porque precisam ver se você vai dar legalidades. O inimigo aponta e o Senhor ele não vai contra as leis que ele próprio determinou. O inimigo entra e faz a festa. Mas há situações que muitas vezes não é pela própria pessoa que causou. Muitas vezes o próprio Deus permite algumas situações. Ele permite porque precisa testar a sua fé e provar para o mundo espiritual que você é fiel. Por isso temos os patriarcas na história bíblica que nos são referências. José, que é Yosef, né, o nome dele em hebraico. Abraham, que é Abraão. Isaac, que é o filho de Abraão, e tantos outros, Moisés, que é Moshe em hebraico. Nós temos muitos exemplos. E irmãos e irmãs, nossa vida não é diferente da deles. Os tempos mudaram, mas o ser humano é o mesmo. Esses homens que estão na história bíblica também eram seres humanos e tinham falhas, tinham fraquezas, tinham medos. Até tentações sofreram. Até o próprio Yeshua sofreu, mas ele sempre foi santo e nos provou que ele foi fiel até o fim. Nós temos que seguir esses exemplos e continuar firmes para que possamos ser dignos de entrar pelas portas do céu. O inimigo está em desespero porque ele sabe que o tempo é curto e Yeshua já está às portas. Os sinais estão se cumprindo. Só não vê quem não quer.
Muitas vezes as pessoas querem que o tempo passe devagar, porque não quer que Yeshua volte. Isso são os próprios crentes, porque amam o mundo. E o Senhor diz que aquele que ama o mundo é amigo do mundo e se torna inimigo de Deus. Quantos estão com a Bíblia debaixo do braço e se tornam inimigos de Deus? Porque amam as conquistas, amam o dinheiro, amam a prosperidade, amam a beleza do mundo, das partes boas do mundo, né? Porque a parte ruim, o crente não quer viver. O Senhor permite as lutas, a parte ruim na nossa vida para nós termos crescimento, amadurecimento espiritual e ver que somos dependentes dele, que esse mundo jaz no maligno e que nosso foco tem que ser a glória, estar com o nosso Pai para o mundo vindouro, para a vida eterna. Porque o ser humano ele se corrompe muito fácil com as concupiscências do mundo, com as vaidades do mundo, porque a carne gosta. Isso é bom para a carne. Mas o nosso espírito tem que estar mais firme do que a carne. A carne tem que ser sacrificada, mortificada e prevalecer o espírito. Porque se o seu espírito estiver fraco, a carne vai dominar e você vai pecar. Você vai cair, o inimigo vai sambar na sua vida. E ainda pode correr o risco de não ser aceito pelo Senhor e sofrer eternamente no inferno, com os inimigos e com os outros pecadores, porque o inferno foi feito para os demônios e seus anjos, e aqueles que desobedecem ao Senhor, mas não pense que o Senhor fez isso feliz, mas foi preciso. Então, amados e amadas, busquem a verdade, busquem estar na presença do Senhor, deem bom testemunho, vigiem suas vidas, suas vestes, o que come, o que bebe, o que pensa, o que assiste, o que ouve, porque isso está sendo assistido e o Senhor vai prestar contas com você. Cuidado para que naquele grande dia você fique de fora, porque é isso que o inimigo faz, enganar, porque eles já sabem que são condenados, não tem jeito para eles. E eles invejam aqueles que amam verdadeiramente o Senhor e o seguem. Por isso eles atrapalham, eles tentam tirar a paz de quem ama o Senhor. Mas fiquem firmes, porque quem ama o Senhor é protegido por Ele. Lutas terão, mas serão vencidas. Não devemos jamais desistir, porque a nossa alegria e a nossa redenção está próxima. Que Yeshua purifique e santifique seu entendimento. A paz.